A pergunta do café de hoje é da Silene. O que você pode falar a respeito de multitarefa? É bem interessante esse tema porque eu tenho uma tendência muito grande a ser multitarefa. Primeiro, o que é, Zigrid, ser multitarefa? Sabe aquela situação que você está, por exemplo, no computador com várias janelas abertas? Então, você abriu uma aba do curso, aí você também vai olhar alguma rede social sua, você abre, aí você lembra que você tem que ver um e-mail que você está aguardando, então você abre o seu e-mail e daqui a pouco, quando você vai perceber, tem diversas abas abertas e você está ouvindo música, você tem alguma coisa também que você deixou lá no fogão, uma água esquentando. Sabe esse tipo de situação que você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Essa é uma prática e atitude bem típica das mulheres, porque até a nossa própria estrutura cerebral ela é diferente da dos homens. Então o nosso cérebro ele é meio que adaptado para isso. Só que qual que é o problema? A gente consegue sim fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tipo falar no telefone, fazer a unha, olhar algo que esteja no fogo. Dá para fazer? Dá. Só que isso traz um prejuízo cognitivo muito grande. Tem uns testes de neurociência que mostram e comprovam déficit de QI mesmo. Perda cognitiva. Olha como é preocupante, porque geralmente qual que é a nossa tendência? Como a gente sempre tem muitas coisas para dar conta, muitas atividades, muitos compromissos, a gente tem aquela ilusão de que se nós fizermos várias coisas ao mesmo tempo, a gente está ganhando tempo. Então, ao invés de eu estar fazendo só, por exemplo, cozinhando, colocando uma água para ferver, para fazer um chá, eu vou aproveitar isso e vou fazer outras coisas no meio do caminho. Qual que é o perigo disso? Quando eu fiz o meu mestrado, recentemente eu descobri que eu tenho também déficit de atenção. E para mim, assim, isso foi um susto enorme, porque eu nunca imaginei que eu tivesse déficit de atenção. Mas sim, eu tenho. E o que acontece com isso? Pessoas que têm essa condição têm uma tendência muito grande que, se não cuidarem, se exporem até um certo risco e acidentes. Por exemplo, eu já esqueci várias vezes chaleira com água no fogo ligada. Mas por que isso acontece? Acontece geralmente quando a gente quer fazer muitas tarefas, ser multitarefa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que não têm déficit de atenção e até conseguem coordenar algumas coisas, mas mesmo essas pessoas que não têm déficit de atenção, é comprovado que há uma perda cognitiva quando ela tenta fazer várias coisas. Então é como se o cérebro ele tivesse que fazer um esforço muito acima do que seria o normal. Além do que, ele acaba perdendo qualidade de concentração no processo. Então, se você, por exemplo, está assistindo um vídeo que você quer aprender, alguma aula que existe uma necessidade de atenção e ao mesmo tempo, enquanto você está ouvindo, você está abrindo o seu e-mail para ver se veio aquela mensagem que você está aguardando, para a gente pensar, o nosso cérebro ele consegue dar conta dessas duas informações. Não, ele perde qualidade de armazenamento, de processamento e ainda dá esse déficit. Que o que acontece isso a médio prazo e até mesmo a longo prazo? A pessoa ela fica com a imunidade baixa, ela pode ter uma tendência maior a ter um problema de depressão em função de tudo isso, porque o organismo da gente, o nosso corpo, ele entra naquele mecanismo fuga, luta, fuga, luta, fuga. É o tempo todo, ele aumenta o cortisol para poder dar conta de tudo isso e a gente nem imagina. A gente pensa que está abafando, que está ganhando muito, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Eu, durante boa parte da minha vida, sempre amei e me orgulhei, de certa forma, de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Até ter esse entendimento. Hoje eu tenho que fazer um esforço consciente para não entrar nesse modo de fazer diversas atividades ao mesmo tempo, porque a gente acaba se colocando em risco. Logicamente que há coisas que dá para fazer ao mesmo tempo, como por exemplo ouvir música e cozinhar, algumas atividades que não são atividades de risco, mas por exemplo, direção, trabalho e estudo é muito importante a atenção total. Quem tem um temperamento sanguíneo, colérico também tem muito forte isso,
tem melancólico também, tem questão da ansiedade muito forte, tem que controlar isso, e a meditação ela ajuda muito nesse processo de parar, de ter atenção plena. Geralmente a gente pensa, meditação era só o que me faltava, né? Tem 500 mil coisas para fazer no dia, eu vou parar e vou ficar ali naquela pose de monge budista. Não, a meditação você consegue fazer ela de um modo consciente. Pode pesquisar mesmo na internet sobre mindfulness, sobre atenção plena, e você vai entender que você consegue no dia a dia, nas suas atividades, escolher uma atividade no dia para fazer esse processo consciente, de estar presente. Então pode ser numa simples refeição, num simples café da manhã, você ter presença ali, você ouvir os sons daquele ambiente, você sentir o aroma daqueles alimentos, você prestar atenção nas cores, isso tudo faz parte desse processo de atenção plena, que você consegue trabalhar essa meditação, esse serenar a mente. Daniel Goleman, que tem um livro muito bom que fala sobre foco, tem diversos livros com essa abordagem, mas nesse livro o que ele mostra numa pesquisa? Que 2% da população obtém sucesso, só 2% obtém sucesso. 13% ajudam esses 2% e 85% da população não saem do lugar. Ou seja, o que diferencia essas pessoas de sucesso e as que não têm sucesso é o foco. Então, respondendo a pergunta da Silene sobre ser multitarefa, não é uma tarefa fácil a gente administrar esse foco. Quando a gente consegue entender o prejuízo, o peso que há quando a gente não trabalha o nosso foco, porque sim, existem ferramentas, existem técnicas que a gente consegue aprimorar esse foco, que a gente consegue trabalhar mais a nossa concentração, e o principal de tudo é se tornar consciente de que ser multitarefa não é legal. Às vezes a gente pensa, a gente tem uma ideia errada, como eu tive durante muito tempo, que eu estava ganhando tempo fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, enquanto que na realidade eu estava perdendo qualidade de vida, porque eu estava perdendo cognição, tendo prejuízo de QI mesmo. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue trabalhar melhor o nosso foco, nosso direcionamento, sermos mais objetivos e entender que tem tarefas que não tem como você ser multitarefa, porque você acaba se colocando em risco, como eu falei, o caso da direção. Então, tá dirigindo, não tem que atender o telefone. Nosso cérebro, ele não foi feito para trabalhar com essas duas situações, por isso que acontece tanto acidente. Se você for pesquisar a quantidade de acidentes de trânsito que tem em função do uso de celular, isso é uma coisa assim que me assusta, de estar dirigindo e vendo pessoas completamente distraídas, passando mensagem, falando ao telefone. Por quê? Porque são multitarefas, às vezes estão tão acostumadas nesse ritmo que acham, não, isso daí eu consigo fazer, tranquilo. Só que acaba se colocando em risco e o pior ainda, colocando a vida das outras pessoas em risco também. E você, conseguiu assistir esse vídeo até o final sem abrir outras janelas? Conta pra mim aqui, qual a sua dificuldade em relação a ser multitarefa, ou se você já passou dessa fase e consegue ter um foco bem definido. E se você não está ainda inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, compartilha esse vídeo com aqueles amigos que precisam ter mais foco. Um beijo e até o próximo café.